E aí, galera, começando essa nossa aula de Geografia de Rondônia, mais essa aula reta final mesmo, agora é reta final. Eu espero que não encontrar quase ninguém nessa aula de recuperação aí da Geografia de Rondônia, mas se por acaso você sentiu alguma dificuldade, aconteceu algum contratempo, nós estamos aqui para contribuir com você com a nossa aula 24, que é a nossa aula de recuperação. Então, foque, fique ligado no conteúdo, porque a gente vai reforçar esse conteúdo que vai ser importante para a sua prova, a avaliação de recuperação. Beleza? Vamos lá na tela, aula 24.1, agora sim, reta final de Geografia de Rondônia. Nessa aula a gente vai falar sobre o extrativismo mineral e vegetal do nosso estado. Vai citar também a questão das hidrovias rondonienses, que a gente abordou durante essa jornada de Geografia de Rondônia. Na aula 18.1, que é a aula de extrativismo mineral e vegetal, nós trabalhamos informações sobre o garimpo da cassiterita, pedras preciosas aqui do estado de Rondônia, ouro, diamante e extração da madeira, que aí a gente já pode citar como o extrativismo vegetal e também outros produtos do extrativismo vegetal aqui do estado de Rondônia. No extrativismo mineral dentro do estado, nós mencionamos que a gente vai encontrar no estado de Rondônia os seguintes minerais: ouro, cassiterita, diamante, nióbio, quartzo, granito e água mineral, que faz parte aí do extrativismo mineral. Comentamos sobre a questão de todo o processo da extração da cassiterita aqui do estado, que você tem que lembrar, da cassiterita e também do ouro. Então, a extração do ouro aqui em Rondônia, principalmente aí no local Rio Madeira, que nós falamos para vocês. Então, olha só, e também falamos sobre a extração da mineração da cassiterita no garimpo do Bom Futuro em Ariquemes. Então, a cassiterita, o ouro do Rio Madeira, foi muito importante aí para esse também desenvolvimento da economia do estado de Rondônia e também por atrair vários migrantes para trabalhar com a cassiterita antes de ela ser retirada de forma mecanizada e também o ouro aqui no estado de Rondônia. A produção de cassiterita em Rondônia, de 1959 até 93, segundo a Fiero, foi de 345 mil toneladas, resultante da atividade de garimpeiros e de empresas mineradoras, de produtores independentes, cooperados e produtores empresariais. Então, quem que extraía cassiterita aqui em Rondônia? Certo? Essa atividade aí de garimpeiros e de empresas mineradoras que fizeram todo esse processo da extração da cassiterita aqui em Rondônia. Temos um período aí de 1959, 69, ela era exclusivamente uma extração de forma manual, garimpo manual. Mas a partir de 70, eu lembro que o professor Jorge falou muito bem sobre a questão da proibição do garimpo manual na cassiterita. E a produção, a partir desse momento, só foi autorizada uma produção mecanizada nessa região aí da mina de Bom Futuro. Houve uma pressão muito grande do garimpo manual, inclusive com invasão de áreas por garimpeiros para tentar reverter. Falamos até durante a aula que essa cassiterita chegou a um determinado período que ela era retirada aqui de Rondônia, nesse período que ainda não era estado de Rondônia, mas eu falo Rondônia porque tornou-se Rondônia por aviões de dentro da floresta. Ela era retirada e ela era levada para o grande centro da região sudeste do país. Registro de ouro, nós temos aqui um mapinha que mostra todo esse processo aqui de Rondônia, que a gente consegue verificar depósito, áreas de garimpo, de acordo com a legenda, se você parar para analisar, as áreas que são terras indígenas e as unidades de conservação aqui do nosso estado. Então a gente consegue ver aí ouro,
e o estânio, que é o material aí da cassiterita. Diamantes. Comentamos também sobre essa questão do diamantes aqui no estado de Rondônia. E essa produção ocorre principalmente numa reserva indígena, que é a reserva de Roosevelt, que é habitada pelos índios Cinta Larga, que a gente explicou durante a aula. E essa área indígena está localizada em Espigão do Oeste, que vai abranger partes de Pimenta Bueno, Vilhena e Juína, no Mato Grosso. Então, essa área da reserva dos índios Cinta Larga, ela é bem extensa e tem essa preciosidade que é o diamante. A descoberta de diamante nessa região começou por volta de 2000 e aumentou o fluxo migratório de várias regiões do Brasil em direção a essa área que possui as reservas de diamante, lá em Espigão do Oeste, como eu falei há pouco para vocês. Então a gente consegue visualizar essa imagem aqui embaixo, que mostra muito bem essa questão da exploração, e analisando essa imagem você tem que entender que essa extração de forma não regulamentada pode causar vários impactos para o solo, porque o solo fica desprotegido e pode surgir vários problemas aí, como a questão de vossorocas, erosões, a partir do momento que a floresta é retirada e o solo fica mais sujeito a esses processos erosivos que já estudamos lá no conteúdo do primeiro ano de Geografia Geral. Temos aqui um mapa também que representa essa distribuição das áreas mineradoras do nosso estado. E nós vamos encontrar nessa primeira legenda os minerais metálicos. Essa segunda legenda, os materiais de uso na construção civil. Olha como o estado é rico, tem um grande potencial. Encontramos também áreas de insumo agrícola, material mineral que é utilizado aí na construção civil, diamantes e água mineral, de acordo com a legenda. Então é só para representar esses pontos estratégicos que são muito importantes aí no extrativismo mineral do estado de Rondônia. Durante a aula, nós apresentamos essa tabela que vai mostrar muito bem essa produção. Por exemplo, cassiterita, onde que produz cassiterita no estado de Rondônia, onde que produz aí cobre, onde que produz calcário. Aqui está a relação por municípios do estado de Rondônia. Ouro, onde que eu encontro ouro em Rondônia? Olha só, conforme o mapa anterior, nas áreas representadas pelo número 22, como Guaporé, Alto Alegre, Nova Brasilândia, Porto Velho, Nova Mamoré, Corumbiara, Chumpinguaia, nós encontramos ouro no estado de Rondônia. Ferro, uma área produtora de ferro em Rondônia, Presidente Médici. Cobre, níquel e ouro, encontro também aqui em Espigão do Oeste. Então nós temos aqui um panorama representando essa tabela, né? Uma visão da produção dos materiais minerais metálicos do estado de Rondônia. E o extrativismo vegetal? Bem forte também aqui nessa região amazônica, que começou aí a despertar o interesse de diversas partes do Brasil a partir do século XVIII, com as famosas chamadas drogas do sertão, que eram especiarias, óleos, resinas, cacau, peles, peixes e carnes secas que passaram a ser buscadas nessa região que viria a ser Rondônia e outros estados aqui na Amazônia. Então, o extrativismo da borracha também foi bem marcante aqui no nosso estado e está ligado à castanha, que é praticado nas mesmas áreas. Além da borracha, o extrativismo também aqui nessa área da Amazônia foi muito importante também o vegetal, essa produção da castanha, que é conhecido também como a castanha do Pará. Nós temos os principais produtos aqui no estado de Rondônia quando falamos de extrativismo vegetal: óleo da copaíba, o açaí, a borracha, madeira
e castanha do Pará, os principais produtos aí do extrativismo vegetal. E o extrativismo vegetal do nosso estado, ele não atende, ele não alcança somente o mercado interno. Nossos produtos, aí como a exportação da madeira, vai atingir mercados externos, nos Estados Unidos, na Alemanha, na África do Sul e também aqui no Oriente Médio. Então, essa produção sai de Rondônia e chega em diversas partes do mundo. Então, a gente retrata muito bem essas relações comerciais desse processo da mundialização da economia a partir da exportação da madeira no estado de Rondônia. Vamos aí, hora de recuperar. Temos aqui uma questão só para aquecer, para a galera ficar ligada aí e se preparar para a nossa avaliação de recuperação. Rondônia abriga em seu território imensas reservas minerais, com destaque para um tipo de minério da qual o estado detém mais de 50% das reservas brasileiras, fundamentais para o desenvolvimento econômico aqui do estado. Esse minério começou a ser extraído na década de 50, por meio de garimpo que atuou até o início da década de 70, de forma manual, no que o texto quer falar, quando o governo federal proibiu, entregando essa exploração mineral a grandes grupos econômicos. As reservas e a extração mencionadas referem-se ao seguinte recurso mineral do estado de Rondônia. As reservas e a extração, Qual que é esse recurso mineral do enunciado do texto anterior? Alternativa A, cobre. Alternativa B, cassiterita. Alternativa C, bauxita. Alternativa D, ferro. Alternativa E, ouro. Galera, tranquilo, é só lembrar daquele processo, vem aqui comigo rapidamente, que a gente deixou bem claro durante a aula, que foi muito importante aí na década de 50 no estado de Rondônia, lá na região conhecida como o Garimpo do Bom Futuro, Ariquemes, que aqueceu a economia desse período e atraiu vários migrantes para trabalhar com o garimpo. Então, é uma questão aí tranquila, eu tenho certeza que você não teve dificuldade. Então, é por isso que eu não vou perder tempo. Vamos lá conferir a resposta correta. É o garimpo aí da cassiterita, essa extração do mineral na década de 50, que no primeiro momento era manual e depois passou a ser uma produção mecanizada. Aula 19.1. Nessa aula, nós trabalhamos com a questão da hidrovia, das hidrovias rondonienses. Falamos sobre a hidrovia do Madeira, falamos sobre a hidrovia do Guaporé e também do Mamoré. Falamos muito bem essa questão aí da hidrovia do Madeira, que é a nossa principal hidrovia aqui do estado de Rondônia, e nós temos outros rios que alimentam o Rio Madeira e o Madeira que vai alimentar o Rio Amazonas. Então, a hidrografia de Rondônia faz parte dessa bacia maior, que é chamada a Bacia Amazônica, que é uma das maiores bacias hidrográficas do planeta. Temos outras bacias no mundo também, mas a Amazônia aí já há algum tempo era discutida como primeira, depois foi segunda, porque alguns autores defendem até hoje como a principal bacia do mundo em extensão. Quando eu falo dos cursos de águas, da bacia hidrográfica do estado de Rondônia, nós temos aí esse conjunto de afluentes e subafluentes do Rio Madeira, os quais, em grande maioria, possuem a foz localizada dentro dos limites do estado de Rondônia. Então, as principais bacias do estado de Rondônia são Bacia do Rio Jamari, você pode observar, de acordo com a legenda, a localização. Nós temos a Bacia do Rio Madeira, que seria, a gente vai encontrar aqui o nosso rio principal, que é o Rio Madeira. Nós temos aí a Bacia do Abunã, a Bacia do Mamoré, a Bacia do Guaporé, a Bacia
do rio Roosevelt e também temos aí a bacia do rio Machado. Então, o que é a bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica, falamos para vocês, ela é formada pelo rio principal, afluentes e seus subafluentes. Então, dentro, por exemplo, da bacia do rio Madeira, eu tenho outros rios menor porte que vai formar essa bacia, né, maior, esse rio principal maior, que é o rio Madeira. Hidrovia de Rondônia. Qual é a importância da hidrovia? Ela é importante porque é um componente físico da natureza, é importante para o ambiente aquático e também para o ser humano. E também é muito importante aí para a economia regional, porque a bacia hidrográfica ela serve para a produção de alimentos e também a gente vai encontrar os rios que têm o potencial de produção de energia, como é o caso aqui do Rio Madeira. E a nossa principal bacia, como eu falei há pouco para vocês, é a bacia do Madeira, que é o principal rio de Rondônia, que é formada a partir do rio Mamoré e Beni, na região oeste de Rondônia, próximo à cidade de Nova Mamoré. Então, a junção desses rios, a gente vai ter a formação do rio Madeira. E falei também há pouco para vocês que o Madeira é um dos principais afluentes do rio Amazonas. Então, essa hidrovia transporta vários produtos de grãos que vêm da região centro-oeste, que sai aqui do estado para fora. E essa, no caso, passa pelo rio Madeira, vai chegar no rio Amazonas, vai para Belém e vai para toda parte do mundo a produção, né, desse escoamento de grãos aqui no estado de Rondônia. Então, nossa hidrovia do Madeira tem muita importância para o comércio dos grãos. Falamos também nessa aula sobre o rio Guaporé, que é conhecido na Bolívia também, vai receber outro nome, Tenés. Ele tem um curso de água na bacia do rio Amazonas e também no Brasil, no caso aí, e na Bolívia, né, como eu falei há pouco para vocês. É importante esse rio para a questão do deslocamento dessas áreas das pessoas que vivem na proximidade e também para o comércio ali entre Brasil e Bolívia. A hidrovia Guaporé-Mamoré tem baixa utilização econômica, se comparado com a do Madeira e também do Amazonas. Mas não podemos deixar de enfatizar para as populações e comércios locais dessas proximidades. Lá em Guaiará-Mirim, sabemos que essa bacia tem uma grande importância, porque ela vai facilitar aí essa travessia. Então, ela é a rota, ela é vamos colocar, a rodovia de ligação aí entre Guaiará-Mirim e Guajará-Mirim. Então, ela é importante para o comércio, ela é importante para a questão do deslocamento de pessoas. Bora revisar, hora de recuperar aí mais uma questão. Rondônia tem 7 bacias hidrográficas, entre as quais a formada a partir da confluência dos rios Mamoré e Beni, com nascente nos altiplanos andinos. Essa bacia causa preocupação em razão das modificações de sua dinâmica hidrológica decorrente da instalação das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, que a gente já abordou também durante nossas aulas de Geografia de Rondônia. A bacia hidrográfica a qual o texto se refere é a do alternativa A, Rio Guaporé, Rio Mamoré, Madeira, Jamari Machado. E aí, galera, qual que é essa bacia hidrográfica que nasce a partir desse contato entre, né, de formação, deixa eu voltar aqui, ó, a bacia que se forma a partir dos rios Mamoré e Beni, onde nós vamos encontrar a construção das hidrelétricas Santo Antônio e Jirau. Não tem como errar. A alternativa C, Madeira. E para finalizar, nós temos aqui uma outra pergunta que fala qual é o destino final da hidrovia do Madeira. Porto de Rio Branco, no Acre, Porto de Maitá, Amazonas, Porto de Manicoré, no Amazonas, Porto de Iranduba, Porto de Itacoatiara, para onde que vai a soja e depois vai para as várias partes do mundo. Qual que é o destino final quando sai aqui do Madeira? Vai ser o Porto de Itacoatiara, no Amazonas,
que a gente já falou para vocês também nas aulas anteriores. Beleza, galera? Então, olha só, a gente fecha a nossa participação na Geografia de Rondônia. Eu espero que dê tudo certo aí na sua avaliação de recuperação e a gente vai se encontrar já já, que você daqui a pouco já está no segundo ano e a gente vai se encontrar novamente. Um grande abraço, no meu nome aqui, professor Rogério também, e um grande abraço do professor Jorge para vocês. Até mais, galera. Tchau, sucesso!